Então, pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai resolver um exercício ali sobre força em sistemas magnéticos, tá? Um exercício ali para a disciplina de conversão eletromecânica de energia. E então esse aqui é o exercício, tá? O enunciado do exercício que a gente vai resolver. Ele fala aqui que o sistema abaixo tem um enrolamento em peça móvel e um enrolamento em uma peça fixa, né? Uma peça móvel e uma peça fixa. Quando o elemento móvel se movimenta, mantém os dois entreferros iguais, tá? Então, quando essa peça se movimentar aqui, na vertical aqui, ela mantém esses dois entreferros aqui iguais, né, do circuito magnético. E a gente vai considerar ali os dados do exercício aqui, né, que o gap aqui entre a peça móvel e a peça fixa é 0,5 milímetros. O número de espiras da bobina 1 e da bobina 2 é 500, né, 500 espiras. A corrente elétrica I1 aqui que percorre essa bobina aqui é 0,5 amperes, essa aqui é 1 ampere. E a área da seção transversal ali dos entreferros aqui é 100 centímetros quadrados, tá? Aí ele pede para determinar a expressão da energia total armazenada no circuito magnético e a massa que a estrutura inferior aqui deve ter para que ela permaneça em equilíbrio aqui constante com o entreferro constante, né? Para que ela permaneça aqui imóvel ali com o entreferro aqui de 0,5 milímetros. Então, nesse circuito magnético aqui, tá? A gente vai considerar que a relutância magnética da peça aqui, da peça fixa, da peça móvel aqui de material ferromagnético é infinita, né? Aliás, a permeabilidade é infinita e a relutância magnética, portanto, é nula. Então, as duas únicas relutâncias magnéticas que eu tenho aqui são a relutância aqui desse gap aqui, né, da esquerda, e do gap da direita, né. O circuito magnético análogo é esse daqui que está sendo mostrado aqui, está aqui do lado, né. Se a gente aplicar a regra da mão direita aqui nessa corrente elétrica entrando aqui, a corrente 2, o fluxo magnético está nessa direção aqui da seta azul, né. Então, a polaridade dessa força magnetomotriz é essa daqui. Se a gente aplicar a regra da mão direita aqui nesse enrolamento aqui de baixo, aqui, né, no enrolamento 1, a força magnetomotriz aqui, ela está nessa direção aqui, né, o fluxo ele sobe, né, ele parte aqui, sobe aqui, fazendo no sentido horário aqui na peça, tá. Então os dois fluxos magnéticos produzidos aqui pelas duas correntes elétricas, nesse sentido aqui positivo, né, delas entrando aqui como está sendo mostrado, eles vão se somar aqui na peça, tá, em todo o circuito magnético. O primeiro passo para calcular ali as expressões ali para a energia magnética ali do sistema ali, né, para essa condição aqui, né, para esse estado aqui do gap aqui nesse comprimento para a corrente elétrica aqui nesses dois valores, é encontrar a indutância própria das duas bobinas e depois a indutância mútua entre elas, tá? A gente vai ver depois que as expressões ali para força no campo e para encontrar a energia, elas dependem da indutância própria e da indutância mútua, né, para uma determinada condição. Então, a gente vai encontrar primeiramente as relutâncias magnéticas, né, o RG1 e o RG2, né, que são as relutâncias do gap, para depois encontrar a indutância própria. Então, a relutância RG1, né, que eu vou chamar essa daqui de RG1, que da esquerda e o RG2 da direita, elas são exatamente iguais, né, porque a peça ela é simétrica. Eu tenho a mesma área aqui dos dois entreferros aqui, né, o comprimento aqui dos dois lados é igual. Então, a relutância ela é o que? Ela é o gap, né, que é 0,5 milímetros, passando para metros fixo daqui, dividido pela permeabilidade que é a do ar, né, porque o entreferro ele tem ar ali no meio, 4π vezes 10 a menos 7, e a área do gap aqui é 100 centímetros quadrados, né, o que dá 100 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então a relutância de um desses gaps ali é 39.788, né, Henry na menos 1, que é a unidade, e é igual também à resistência RG2, né, as duas são iguais. A relutância vista pelas duas fontes, né, para calcular a indutância própria, eu preciso descobrir a relutância que essa fonte aqui enxerga e depois a relutância que essa daqui enxerga. Então, se eu curto-circuitar a fonte de força magnetomotriz 1 aqui para determinar a relutância que essa fonte aqui enxerga, né, a fonte 2, a relutância é simplesmente a relutância do gap 1 em série com a relutância do gap 2. Depois, se eu curto-circuitar essa fonte aqui de baixo e determinar a relutância vista pela fonte de cima, né, pela fonte 1, ela vai ver a mesma relutância equivalente, que é o RG1 em série com o RG2. Então, a relutância vista pelas duas fontes aqui é duas vezes essa relutância aqui, né? Então eu coloco esse 2 aqui, multiplicado pela relutância normal, né, de um entreferro, vai me dar 79.577, tá? Agora com isso eu posso calcular a indutância própria da bobina 1, né, que é N1 ao quadrado, 500 espiras, né, dividido pela relutância, né? O inverso da relutância é μ0 vezes A dividido por 2G0, né? Porque aqui eu estou com a relutância aqui embaixo. Isso daqui é a mesma coisa que fazer 500 espiras ao quadrado, né? Que é o N1 ao quadrado, e dividir aqui pela relutância equivalente REC aqui. Então vai me dar uma indutância própria aqui de 3,14 henries, tá? Para a bobina 1.
Como a bobina 2 tem o mesmo circuito magnético, né, ela enxerga o mesmo circuito que a gente viu, e também tem o mesmo número de espiras, né, que é 500, então a indutância própria da bobina 2 é igual à da bobina 1. O próximo passo é encontrar a indutância mútua que a gente tem entre as bobinas. Né? Por que vai existir indutância mútua? Né? Porque o fluxo que uma bobina produz vai estar concatenando, vai estar passando pela perna, pelo enrolamento onde a outra bobina está. Né? Então isso que caracteriza a existência ali de indutância mútua ali no circuito magnético. Né? Para a gente determinar as expressões aqui que a bobina 1, né, que o fluxo que a bobina 1 concatena e o fluxo que a bobina 2 concatena, a gente tem essas duas aqui. Né? A bobina 1, então, é N1 espiras, né, da bobina 1, vezes o fluxo líquido que passa por ela. O fluxo líquido que passa pela bobina 1 é o fluxo produzido por ela mesma, mais o fluxo produzido pela bobina 2. Então aqui aquele Φ21 lá, que a bobina 1 concatena, é o fluxo produzido pela bobina 2. Né? Aliás, aqui está a bobina 1 e aqui em cima a bobina 2. Nesse caso aqui, como é um circuito magnético só em série aqui, todo o fluxo produzido por uma bobina vai estar concatenando o outro, né? Supondo que a gente não tem fluxo disperso, né? Nem espraiamento aqui nos entreferros, né? Uma situação ideal. Então, existe casos ali, né? Onde um circuito magnético mais complexo, ali onde o fluxo se subdivide, né? E aí nem todo o fluxo que uma bobina produz vai estar concatenando a outra, né? Só uma parcela desse fluxo. Mas nesse caso aqui, como o circuito magnético é uma peça só em série aqui, todo o fluxo produzido por uma bobina concatena a outra bobina, né? Então, primeiramente, vamos determinar aqui o fluxo total ali que a bobina 2 produz, tá? Que eu vou chamar de Φ2. Ela é a força magnetomotriz, que é N2 e 2, dividido pela relutância equivalente ali, que a fonte de força magnetomotriz 2 enxerga. Então, N2 e 2, esse REC aqui a gente calculou aqui em cima, né? Que é 2 vezes G0 sobre M0 vezes A. Né? Se eu fizer o inverso dele aqui, né? Porque a relutância está no denominador, vai ficar N2 e 2 daqui, vezes M0 vezes A dividido por 2 vezes G0, tá? Então a indutância mútua aqui que existe entre a bobina 1 e 2, tá? No caso aqui é o N1, tá? Que é o número de espiras da bobina 1 vezes o fluxo que a bobina 2 produz, que atravessa a bobina 1, né? Que no caso é o fluxo total, que nem a gente viu, que é esse cara aqui. Né? E esse fluxo aqui é produzido pela corrente elétrica I2, então eu divido por I2. Se eu substituir esse Φ2 aqui, essa expressão aqui, dentro dessa daqui a gente chega nessa expressão aqui, né, onde a gente pode cortar aqui o I2, né, porque ele aparece no numerador e no denominador, então cortando aqui fica só com isso daqui. Essa é a expressão então para a indutância mútua aqui entre a bobina 1 e a bobina 2. Tá? Se a gente fizesse a indutância mútua dar 2 em relação a 1, né, aqui seria o que? Seria N2 dividido por Φ1, aliás, multiplicado por Φ1 e dividido por I1, né, que produz o fluxo 1. Ia dar a mesma coisa, a gente ia achar o mesmo resultado. Então, o L12 é igual ao L21, e agora a gente pode substituir, né, o N aqui, que é 500, né, N1 e N2, então fica 500 ao quadrado. Mi0 aqui é 4π vezes 10 a menos 7, a área é 100 vezes 10 a menos 4, e 2 vezes G é 2 vezes isso daqui, né. Então a indutância mútua aqui, ela acaba sendo igual à indutância própria, né, justamente porque, como eu falei ali, todo o fluxo que uma bobina produz concatena a outra, né. Se só uma parcela desse fluxo ali concatenasse a outra bobina, essa indutância aqui ia ser menor, né, por exemplo. Mas como todo o fluxo produzido concatena, então a gente vai ter a indutância mútua aqui igual à própria indutância própria ali das bobinas. Bom, agora que a gente tem as indutâncias próprias e as indutâncias mútuas e as correntes elétricas também, a gente pode determinar ali o estado, né, a energia armazenada no campo para essa condição de indutância, para essa condição de corrente elétrica que a gente tem, né. Então a energia armazenada no campo, né, que eu estou chamando dessa letra aqui, ela é uma função de estado ali, cujas variáveis de estado são o fluxo concatenado, né, pelas duas bobinas e o comprimento G do gap, né. Então esse comprimento G aqui do gap ele vai me resultar num valor de indutância, né, e a corrente elétrica também, o valor dela também vai influenciar aqui no fluxo magnético e também vai influenciar ali no valor aqui da função de estado ali, que é a energia armazenada no campo magnético do sistema. Como é um sistema aqui com duas bobinas, eu tenho que pegar e fazer separar essa expressão aqui em três, né? Primeiro, a energia produzida devido à bobina 1, depois a energia produzida devido à bobina 2, e depois a parcela ali referente à indutância mútua entre as duas bobinas, né? Se eu tivesse um sistema só com uma bobina, por exemplo, só com a bobina 1, então eu não teria esses dois termos aqui, não teria essa indutância mútua e não teria esse termo aqui. A energia seria simplesmente a indutância própria da bobina 1 vezes I1 ao quadrado dividido por 2. Agora, se eu tivesse uma terceira bobina também, eu ia ter mais uma expressão aqui, né, para o L33, e mais a indutância própria que ela teria com a bobina 1, e mais um termo com a indutância própria com a bobina 2, tá? Então, para sistemas ali chamados, né, sistemas multi-excitados, ali a gente tem que considerar todos os termos ali na hora de calcular a energia do sistema, né? O estado
né, a função de estado ali do sistema. Agora é só substituir os valores que a gente achou, né, 3,14 para as três indutâncias aqui, a corrente 1 é 0,5, aí 2 é 1, né, no enunciado. Fazendo esses cálculos aqui a gente chega em 3,53 joules, tá? É importante notar que como a relutância magnética do núcleo ali, ela é desprezível, né, porque a permeabilidade é infinita, essa energia armazenada no campo ela está toda aqui nos entreferros, né, porque a relutância do entreferro ela é muito maior, nesse caso aqui, ela é a única relutância que existe aqui no circuito. Mas numa situação real, né, a peça aqui ela vai ter uma relutância magnética, e se esse circuito aqui ele estiver operando ali numa região linear, essa relutância aqui dos peças aqui do material ferromagnético ela é desprezível, e a gente pode dizer que praticamente toda a energia ali, calculada nessa expressão aqui, ela está armazenada ali nos entreferros, né? Essa expressão aqui, pessoal, ela vem ali do princípio da conservação de energia, tá? A gente vai estudar ainda em aulas futuras ali como é que se chega nessa expressão, mas aplicando, né, ela aqui para resolver nosso exercício, a gente chega aqui nesse valor aqui, né, de energia armazenada no sistema. O próximo item ele pediu para calcular a massa, né, que essa peça aqui inferior teria que ter para que ela fique em equilíbrio aqui com o entreferro constante, né, para que a corrente elétrica que está passando aqui, né, para aquela dada condição de corrente elétrica, consiga manter essa peça aqui em equilíbrio aqui sem ela se mexer, né, com esse gap constante. Então primeiro a gente precisa da expressão ali que define a força, né, que esse campo magnético vai estar exercendo aqui nessa peça. Essa força ela também pode ser calculada pelo princípio da conservação de energia, né, assim como a energia aqui, na verdade essa expressão da força aqui, ela deriva dessa expressão aqui, se a gente trabalhar ela melhor, a gente encontra essa expressão aqui, né, para a força do campo magnético. Ela depende basicamente ali também das indutâncias, né? Eu tenho que incluir ali todas as indutâncias próprias que eu tenho, né? Como eu tenho duas bobinas aqui, eu vou ter esse termo aqui para a bobina 1, esse termo para a bobina 2, e mais esse termo aqui para referente à indutância mútua que eu tenho entre a bobina 1 e a 2, né? Percebam que esse sinal aqui de positivo aqui, né? Que é referente ao termo aqui da indutância mútua entre a bobina 1 e a 2, ele é positivo porque os dois fluxos aqui produzidos no material aqui, se a gente olhar, eles estão se somando, né? Eles estão no mesmo sentido. Agora, se uma corrente elétrica tivesse no sentido tal que o fluxo produzido por ela se opusesse ao fluxo da outra bobina, aqui a gente ia ter um sinal, de negativo, né? Aqui, então tem que prestar atenção nisso daí. Bom, agora que a gente tem a expressão para o campo, aqui a gente precisa simplesmente encontrar as derivadas ali das indutâncias, né? Das indutâncias próprias e da mútua para encontrar depois o valor ali, né? da força do campo aqui. Então, a indutância própria ali da bobina 1 ela era o quê? Né? Era N1 ao quadrado vezes μ0 vezes A dividido por 2 vezes G0. Essa indutância aqui ela é função do gap, né? Porque se essa peça aqui se move aqui, o entreferro varia, né? Se o entreferro varia, a relutância varia e a indutância consequentemente varia. Então, a derivada da indutância aqui é em relação ao G, né? O comprimento do gap. A gente viu que a indutância própria da bobina 1 é igual à da bobina 2. Como a gente está derivando isso aqui em relação ao G, o N1 ao quadrado vezes μ0 vezes A sobre 2 é constante, certo? A gente viu lá que a expressão para a indutância própria da bobina 1 era isso daqui dividido por G. Se eu passar o G para cima aqui, eu vou ter G na menos 1, né? E fazendo a derivada de G na menos 1, eu vou ter G na menos 2. E aí se eu passar o G na menos 2 por denominador, novamente eu vou ter G ao quadrado, né? Então essa aqui é a regra ali para a derivada aqui da expressão da indutância. Isso vem lá da regra ali de cálculo diferencial integral, né? Só vocês consultarem. E para a derivada da indutância mútua, que eu tenho entre a bobina 1 e a 2, é a mesma coisa, né? A mesma expressão. Só que aqui, em vez de ter N1 ao quadrado, eu vou ter N1 vezes N2, né? Aqui eu vou ter o G0 ao quadrado. Bom, feito isso, agora se a gente substituir essas duas expressões aqui que a gente achou nessa expressão aqui de cima, a gente chega aqui nessa aqui de baixo, tá, pessoal? Só substituir esses caras aqui que a gente acabou de calcular aqui, tá? E depois substituir aqui os valores das correntes elétricas, né? Dos números de espiras, permeabilidade, área, etc, né? Assim por diante, a gente já tem tudo aqui. E aí, substituindo tudo, a gente chega na força aqui, que é 7.068 newtons, tá? Para a gente descobrir a massa ali, que essa barra vai ter que ter para estar suspensa, a gente divide ali a força ali pela gravidade, né? Porque a gente sabe que P é igual a mg. Né? Esse aqui é o peso, né, que a barra tem que ter, que é igual à força do campo. E para mim descobrir a massa, eu simplesmente divido pela gravidade aqui, 9,81, e vou encontrar aqui, então, 720 kg ali de peso ali para que essa barra fique suspensa, né? Essa massa aqui é para essa condição de corrente elétrica aqui, né? Considerando que a corrente 1 é 0,5, que a corrente 2 é 1, né? E que o circuito magnético é aquele lá daquelas condições, né? Onde os dois fluxos ali se concatenam. Se eu mudar qualquer condição do circuito aqui, essa massa aqui já tem que mudar, né? Então, para que isso aconteça, para que essa massa aqui ela fique estática aqui nessa posição, ela tem que ter necessariamente esse peso aqui de 720 kg, tá?
Bom, pessoal, nesse vídeo era isso, tá? Espero que tenham gostado aí. Futuramente eu pretendo fazer mais aulas ali sobre o método da conservação de energia, né? Pra gente ver ali como é que a gente chega nessas expressões aqui para força e para energia ali, né? Que é uma função de estado ali do sistema. Então, se tiver gostado do vídeo, deixa o joinha, tá? Não esquece de se inscrever no canal também, se não for inscrito. Obrigado a quem assistiu até aqui. Valeu!